Obrigado, Jesus. Amém. É um prazer estar aqui, olhar o que vocês têm feito e, na verdade, antes disso, né? O que Deus tem feito no meio de vocês ou através de vocês. A última vez que eu vim aqui deve ser mais ou menos 2 anos atrás. Vocês estavam na escola ainda. Isso prova que aprenderam, né? Quem vai para a escola aprende, não é? E fizeram bem feito. E de fato a gente vê a construção. E agora vocês estão aqui, né, para servir ao Senhor como já estavam fazendo antes, né? E acho que isso dá um ânimo para mostrar para vocês mesmos que dá para fazer muito mais. Se algo assim é possível ser feito, algo impossível até é possível ser feito. Muito interessante, né? Até a forma da disposição que vocês colocaram todas as coisas aqui, né? E principalmente colocar a gente aqui no alto, né? A Teca falou para mim, até que enfim você vai subir na vida, né? Então subi. Aqui estou eu agora. Um rapaz, ele já estava com 18 anos e ele passou no vestibular e falou: pai, eu acho que eu mereço um carro. O pai dele falou: só se você começar a ler a Bíblia e cortar o cabelo. Aí ele até começou a ler a Bíblia e tudo, foi a melhor parte pelo menos que ele fez, né? E ele chegou para o pai e falou: olha pai, eu estava lendo a Bíblia, né, e eu notei que Moisés, para mim aparentemente, né, Moisés, Abraão, Jesus, todos eles tinham cabelo comprido. O pai dele falou: você tem razão, e todo mundo andava a pé. Às vezes nós queremos seguir o exemplo de algumas pessoas das nossas leituras. É claro que nós devemos seguir o exemplo de Jesus principalmente. Claro que outras pessoas serão bons exemplos para nós, como Moisés foi, e ainda pode ser, né, um servo de Deus, mesmo com as dúvidas que ele teve. Abraão também, como nós o conhecemos inicialmente, depois Abraão, um homem que também precisou sofrer mudanças, precisou fazer diferença na vida dele, precisou confiar em Deus. Todos nós precisamos seguir esses bons exemplos. Mas com certeza o nosso maior exemplo sempre será Jesus. Esse sempre será o nosso maior exemplo. E tanto o Velho quanto o Novo Testamento falam sobre Jesus. Estes homens que nós citamos anteriormente, Moisés escreveu sobre Jesus. Abraão, antes de Moisés até, ele obedeceu o Evangelho, já pré-anunciado nas atitudes que ele tem. Até a ideia de sacrifício, sacrificar o seu filho, já é uma ideia que nós temos do Evangelho mesmo, não é verdade? Ou ser chamado para onde você nem sabe para onde vai, no caso de Abraão. Nós também somos chamados e nem sabemos necessariamente para onde estamos indo. É claro que há uma promessa, os céus, nós imaginamos, nós não sabemos como é os céus. Nós não sabemos um monte de coisa. Uma coisa que eu não quero saber é como é o inferno. Mas claro que o céu eu quero saber como que é. Mas para isso eu vou precisar seguir alguns passos. Acompanhe comigo a leitura em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Na versão que eu vou ler, já começa sendo bem assim, claro o que significam as palavras aqui. Talvez na versão que você vai ler, vai usar uma outra palavra, mas aqui ele começa dizendo escravos. Talvez alguns usam a versão dizendo servos. Isso dá uma conotação até ambígua. Não necessariamente escravos, mas era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava falando com escravos. E quando você fala com escravos, você está falando com uma pessoa sem direitos. Uma pessoa que tem deveres, não tem direitos. Não tem salário, não tem gratidão, não tem infinitas coisas que nós muitas vezes gostaríamos de ter. Mas aqui ele está dizendo: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por meio da sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há se suportar os açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem,
isso é louvado diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi achado, foi encontrado em sua boca. Quando ele foi insultado, não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente ou com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, por seus sofrimentos, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Essa passagem talvez você leu na sua versão, ela diz servos. Na verdade ele está falando com escravos. Olha que tipo de gente que aceita Jesus. Gente que precisa. Um juiz, ele estava tomando a ceia, e do lado dele tinha um outro irmão tomando a ceia, e o pregador só observando a cena. Esse outro irmão que estava do lado dele tinha sido um homem condenado, e quem condenou foi aquele juiz que estava sentado ali do lado. Mais tarde, depois que o culto passou, ele começou a conversar com o juiz, o pregador, e o pregador falou: que coisa Deus faz, hein? Você viu quem estava sentado do seu lado? Ele falou: eu vi. Falou: o evangelho não é surpreendente? Ele falou: como que o evangelho muda as pessoas? E o juiz falou: realmente, o evangelho muda muito as pessoas. Então aquele homem mudou. Não estava falando daquele homem, eu estava falando de mim, porque aquele homem não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Aquele homem, ele precisou roubar para poder sobreviver. Aquele homem não teve a educação que eu tive. Quando ele era criança, provavelmente os pais não o trataram como meus pais me trataram. O evangelho faz uma grande diferença. Aquele homem precisava do evangelho. Já eu era um juiz e eu não precisava do evangelho. Eu não precisava de nada. Já o evangelho teve mais dificuldade para mudar o meu coração, para dizer que eu precisava de Deus, do que aquele homem que realmente precisava de Deus. Mas o evangelho fez mais diferença na minha vida, eu acredito, do que da dele, que precisava. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que elas precisam do evangelho. Essa mensagem é para aquele irmão que não estava aqui hoje. Não é, nunca é. Essa mensagem é para quem está aqui hoje. Às vezes a gente ouve uma mensagem, por exemplo: não falte ao culto. Aquele irmão que faltou hoje devia ter ouvido isso. Não é para aquele irmão que faltou ao culto, é para aquele que está aqui, para que não falte lá no futuro. O culto é de suma importância. Vocês vão ouvir falar sobre isso nos próximos estudos de Hebreus que vocês vão ter na escola dominical. Que falta um culto compromete toda a sua vida espiritual. Se você foi criança, imagina que todo mundo foi criança aqui, né? Talvez o seu Davi não, mas todo mundo foi criança, né? Ele ainda está na infância, né? Mas todo mundo já talvez brincou de montar alguma coisa. Na praia, aquele castelo de areia. Quando você pegava os dominós, talvez montar carta de baralho, né? Montar alguma coisa assim, né? E quando caiu, ou quando ele mexe na base, tudo cai. Faltar um culto é a mesma coisa. É como se tirasse uma carta do seu baralho, do seu castelo de baralhos. É como se a onda viesse contra o seu castelo de areia. Mas vamos falar sobre aquele que precisa de Jesus. Olhe para si mesmo. E é esse que precisa de Jesus. Como escravos, aqueles que não têm direitos, aqueles que são muitas vezes colocados na rabeira da sociedade, na final da cadeia alimentar, digamos assim. Né? Um servo, ele muitas vezes não tem motivo para fazer as coisas direito. Principalmente o escravo, como eu mencionei aqui. Não é exatamente só um servo, aquele que recebe um salário. Esse que recebe tem que fazer da melhor forma possível, porque ele, afinal de contas, está recebendo. Mas imagina aquele que não está recebendo nada. E exatamente para este que não está recebendo nada, nem sequer obrigado, nem sequer gratidão, é que ele fala: sujeitem-se com todo respeito aos seus senhores, não apenas aos bons, mas também aos maus. E no nosso caso, você que tem um patrão,
Se ele é bom ou se ele é mau. Não importa. O seu papel é importante. O que significa submissão? Você está olhando para um homem que sabe o que significa submissão. Até escrevi um livro chamado Submissão Não é Palavrão. Sabe por que eu sei? Minha esposa mandou eu escrever, eu escrevi. Eu sei o que é submissão. Submissão não é fácil. Não é fácil. Mas é mais fácil do que amar. Vamos olhar para o caso de Jesus, para fazer a comparação, digamos, no mais extremo. O que é amar? Amar é o que Jesus fez. O que é submeter? Submeter é aqui, nós somos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos igreja, nós nos submetemos a Ele. Por que nos submetemos a Ele? Porque Ele nos amou primeiro. E olha para Ele lá, olha para toda a cena. Siga os passos dele. Submeter é fácil. Essa é a parte mais fácil. O que é mais fácil? Ser ovelha ou ser um pastor? É claro que é mais fácil ser a ovelha, porque a ovelha é levada a pastos verdejantes. Ela é levada a águas tranquilas. Ela é levada na sombra. Ela é levada com toda a segurança. Já o pastor tem que lutar contra o lobo, contra o leão, contra o urso. Esse é o pastor. O pastor dá vida por suas ovelhas. A ovelha não tem que fazer isso. É mais fácil ser submisso. É mais fácil do que amar. Por isso nós somos ensinados, vamos ler novamente depois, mas seguir os seus passos. Às vezes nós queremos só os privilégios de Jesus. Eu não quero cortar o cabelo, por exemplo, né? Porque Jesus tinha cabelos grandes. Hoje eu perguntei para a Teca, você trouxe algum sapato para mim, alguma calça? Ela falou, não sabia que você ia vir de tênis. Pensei que você ia vir com o seu sapato, eu trouxe a sandália. Para você ficar mais parecido com Jesus. Ela falou, eu quase me pregar de sandália depois dessa. Mas falei, talvez eles achem esquisito, né? Mas enfim. E se sofrer? Talvez seja a história sua que nós estamos falando agora, eu não sei. Mas todo mundo está sofrendo alguma coisa o tempo todo. Sabe que é a época mais fértil da sua vida? A época mais fértil, que você produz mais, é a época que você estiver sofrendo. Que as coisas não estiverem bem na sua vida. Aí sim, é o melhor tempo. Só que não vai parecer isso. Na hora, quando você recebe o castigo, acabamos de ouvir isso na escola dominical, não é bom. Na hora quando você está sofrendo, não é bom. Mas e depois? Se não fosse aquilo que eu passei, não estaria onde estou agora. Pense talvez para conseguir algumas coisas na sua vida. Dizem que pobre não tem nada, né? Tem sim, tem dívidas. Mas se não fossem as dívidas, você não teria nada. É às vezes através daqueles sacrifícios que você chegou até aqui. E vocês mesmos, nós estamos vendo agora tudo que vocês estão usufruindo aqui. Mas porque vocês mesmos, ou pelo menos alguns de vocês, se esforçaram tanto para que outros recebam o benefício. E outros que vão chegar e não fizeram nada. Jesus fez isso por aqueles que não fizeram nada. Jesus fez isso. E quando nós fazemos alguma coisa por alguém que não fez nada, nós estamos seguindo os seus passos. Os passos de Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Veja o versículo 19. Uma pessoa precisa ser submissa, como ele ensina. Sujeitar-se, como ele ensina aqui. Porque é louvável. Porque Deus quer assim. Deus gosta de ver você seguindo os passos de Jesus. Porque Jesus, antes de que exigisse de nós submissão, Ele mostrou como ser submisso. Ele mostrou como dar a outra face. Ele mostrou como fazer primeiro. Ele não está exigindo nada de você que Ele não tenha feito primeiro. Nada, nada, nada. Pensemos em Jesus e vejamos ao mesmo tempo o versículo 20. Pois que vantagem há ou haveria na vida de Jesus se Ele tivesse feito algum mal e tivesse sido castigado? Mereceu ser castigado. Não foi o caso de Jesus. Mas, no caso de Jesus, suportou os sofrimentos por ter feito o bem. Foi isso que Jesus fez. E é o que nós somos ensinados a fazer, como nós estamos lendo aqui no versículo 20. E ele diz o seguinte: isso é louvável a Deus. Quer dizer, Deus gosta.
que nós imitemos o exemplo de Jesus. E isso tem frutos. Provavelmente os avós de alguns de nós aqui foram agricultores. E eles enfrentaram o sol do meio-dia muitos dias, e até sábado e domingo. E eles sabiam por que eles estavam fazendo aquilo. Porque no final de um tempo, viria a colheita. E se eles não tivessem feito nada, não teria colheita. E se eles tivessem duvidado de Deus, por exemplo? Acho que Deus não vai mandar sol esse ano. Não tem sentido aparentemente, né? Ou, pelo contrário, olhando para o céu, acho que esse ano não vai chover. A gente não sabe, a gente tem que fazer alguma coisa. Nossos avós fizeram, sofreram o sol do meio-dia muitos dias, inclusive sábados e domingos. E eles não lembravam provavelmente até dos feriados. Talvez os feriados não chegavam lá no interior, os benefícios. E não trabalha para ver o que vai acontecer. Eles saberiam em breve o que iria acontecer. Eles iam sentir. E se nós não fizermos o mesmo agora, enfrentarmos assim de frente mesmo os nossos sofrimentos, se você não fizer isso, em breve você vai saber o que vai acontecer. Frutos não virão. Quem não planta no sol do meio-dia, inclusive, não colhe frutos. Precisamos então plantar, mesmo que o dia seja longo, mesmo que o sol seja forte, mesmo que estejamos cansados. E os frutos são mais doces quando vem assim. São mais doces, são mais prazerosos. As férias só têm algum motivo de alegria quando nós sofremos o suficiente para descansar. E no versículo 21, ele diz: você foi chamado para isso. Olha o exemplo de Jesus. A vida é como um campo minado. Você não sabe onde você vai pisar e a coisa vai explodir. Mas quando você olha o exemplo de Jesus, onde está Jesus agora? À destra do Pai, ao lado direito de Deus, no seio do Pai, ou recostado no peito de Jesus. E o coração dele bate por nós. Tudo ao nosso redor, assim, é por nós. Imagina então o valor que ele está te dando. Jesus lá na cruz, por nós, o próprio Filho de Deus, por você, por mim. Veja como Deus está nos amando ainda. Então Jesus está lá, reclinado no seio de Deus, no peito de Deus, ouvindo o coração de Deus bater. É por nós que está acontecendo isso. A vida realmente é como um campo minado, a gente não sabe onde vai pisar e a coisa vai explodir. Mas sabe, tem uma forma de fazer diferente, da gente pisar no lugar certo. Olhe para Jesus, onde ele está? Está lá no seio de Deus, na destra de Deus, está junto de Deus. Ótimo. Agora olha como que ele chegou até lá. Ele passou 33 anos nessa vida aqui para chegar até lá. E os sofrimentos, e a oposição. Quantos verdadeiros amigos? No final, poucos. Um pouquinho depois, um pouco mais. Hoje, nós queremos ser amigos mais ainda dele. Queremos que Deus aumente a nossa fé, inclusive. E nesse campo minado, você olha para Jesus e você vai retrocedendo aos poucos e vai vendo as pegadas dele. Onde ele pisou? Onde é que ele pisou? Opa, eu vou pisar onde ele pisou. Porque ele pisou e não explodiu. Então eu vou chegar até lá, são e salvo por ele. Porque eu coloquei os meus pés em cima das pegadas dele. E é o que ele fala aqui no versículo 21. Para isso mesmo que vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirem os seus passos. Coloque os seus pés aonde Jesus colocou. E se ele tivesse sido traído? Ele chamaria de amigo ainda assim. Às vezes existe algum Judas na sua vida, não é verdade? E sabe quem é o Judas? É aquele que está bem mais próximo. Aquele que cuida dos seus bens, muitas vezes. Judas era assim com Jesus. Judas é um daqueles que Jesus chamou de amigo. Judas é um daqueles que estava à mesa tomando a ceia com Jesus. Pode haver entre nós Judas, que não sejamos nenhum de nós, que ele não tenha chegado ainda. Tá bem? Talvez ele tenha faltado hoje, não sei. Mas enfim, de qualquer forma, veja o versículo agora a seguir. Versículo 22. Jesus não cometeu pecado algum. Todas as palavras que Jesus falou não foi para enganar ninguém. E quando ele foi insultado, desce da cruz, ser filho de Deus, e aí vamos acreditar. O que Jesus poderia ter feito? Aqui ele diz:
não revidou. Mas o que ele poderia ter feito? Quando eu ressuscitar, é claro que talvez ele não podia apontar, mas ele podia mostrar assim com a cabeça: um por um de vocês vai para o inferno. Mas não foi isso que ele falou. Não foi isso que ele fez. Quando alguém crucificar você, de qualquer maneira, seja em palavras, e queira fazer em ação, o que você deve fazer? Não revide. Faça o que Jesus fez. Um pouquinho mais você vai ver o que Jesus fez. Quando alguém fazia ameaças, não reagiu. Jesus foi esbofeteado no rosto, não reagiu. Soldados bateram em Jesus. Nós não sabemos os detalhes do que aconteceu ali, mas você pode imaginar um pouco. Pelo menos 100 homens bateram em um só. Imagina o estado final deste homem. Crucificar era basicamente ter crucificado quase que alguém que já tinha apanhado o suficiente, até quem sabe para morrer. Mas Jesus, como ele reagiu? Veja o versículo 23. Lá no finalzinho ele diz: mas entregá-las a aquele que julga retamente, ou com justiça. Jesus entregou nas mãos de Deus. Foi isso que Jesus fez. Se alguém tem que tomar a vingança cabe a Deus. A justiça cabe a Deus. Tem alguma coisa que você está sofrendo e que você precisa resolver de alguma forma? Entregue nas mãos de Deus. Só Ele pode resolver a situação conforme você precisa. Porque se você conseguir resolver com as próprias mãos, você não vai ficar satisfeito. Você vai ficar cheio de remorso. Você vai ficar envergonhado. Sabe quando você grita e você estava com a razão? Você perde a razão. Você estava certo. Começou a gritar, perdeu a razão. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Não vamos tomar a justiça nas próprias mãos. Não funciona, não satisfaz. Jesus satisfaz. A justiça dele, a justiça de Deus, essa sim satisfaz. Versículo 24 ele continua dizendo: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre uma vez, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Sigamos os passos dele. Vamos sofrer por outras pessoas também. Vamos levar os pecados delas também. Xingaram? Não revide. Não xingue de volta. Não se vingue. Deixe nas mãos de Deus. Não vai ser fácil, mas vai ser melhor. Pode ter certeza. Não vai ser legal naquela hora para você. Engolir sapo, a gente costuma dizer, né? Ah, não vou engolir sapo. Eu não engulo sapo. É tão absurdo. Pense em alguém engolindo sapo. É tão absurdo para dizendo exatamente isso. Eu não levo absurdo para casa. Eu vou resolver aqui agora. Você não vai ficar feliz. Pode ter certeza, você já deve ter feito isso. Já deve ter tentado pagar com a mesma moeda. Isso não satisfaz, traz tristeza para a vida isso. Essa é a verdade, o remorso, a mágoa. Até a Bíblia fala que nós devemos nos livrar de toda a raiz de amargura. Porque a amargura, ela cria raízes, e quando cria raízes, e para tirar? Já tentou tirar uma árvore inteirinha de algum lugar? Uma árvore que já cresceu o suficiente e começou a produzir os seus frutos? Imagina os frutos da amargura então. Não deixe criar raízes no seu coração. Não vai ser fácil perdoar. Eu tenho dificuldade em perdoar. Eu sei que é melhor. Não vai ser fácil. Mas eu sei que é melhor. Perdoar é tirar o peso das suas costas, não dos outros. E não é fácil mesmo assim. Me sentir aliviado. Não é fácil eu me sentir aliviado. Nós ficamos maquinando mal muitas vezes, né? Versículo 25 ele termina dizendo: talvez nós aqui éramos, talvez alguns ainda sejam, nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos na parte mais fácil, mas nós estávamos correndo perigo. Quando nós não somos submissos, quando nós não amamos como Ele nos ama, quando nós não perdoamos como Ele nos perdoou, quando nós não fazemos o que devemos fazer, somos como ovelhas desgarradas. É isso que somos. O que faz de nós perdidos? Nossas más ações.
fazem de nós perdidos. Nós éramos assim, mas agora nós nos convertemos. Converter significa você mudar o caminho. Você estava indo mais para a perdição, cada vez mais para a perdição. Não sei se alguém deve ter cachorro. Muita gente tem cachorro, né? Daniel esses dias estava pedindo lá, pai, eu queria um cachorro. E eu falei, e o Gabriel? O Gabriel mora com a gente, né? Nada contra os cachorros, né, Gabriel? Mas todo mundo gosta de cachorro, porque cachorro, né, a gente até chama de amigo, né? Porque você pode até xingar ele e ele não revida. Sabe como você pode se tornar amigo das pessoas? Não latindo, não pedindo comida, não abanando o rabinho, etc. Simplesmente não responder às ofensas. Ouvir atentamente, como um cachorro faz. Parece até que ele entende o que a gente está falando, né? Alguns donos acham que entende mesmo, não é? Acho que até eles falam. Mas veja se até os animais são assim, nos dão até um exemplo. A ovelha é um exemplo para a gente. A ovelha, a Bíblia mesmo ensina, ela conhece o seu pastor. A ovelha estava desgarrada, mas quando o pastor falou, eu dei o exemplo do cachorro, porque é um animal doméstico. A ovelha, com o tempo, é um animal doméstico. A ovelha começa a ganhar nomes. O pastor vive, não importa, com 100 ovelhas, ele conhece as 100 ovelhas. E as ovelhas conhecem o pastor. Uma maneira, a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Ele fala, nós nem sempre gostamos do que ele fala, mas ele está certo. E nós ouvimos e sabemos que é ele. Ele não tira proveito de nós. Nós é que damos o que nós temos. Porque ele foi tão generoso que nós não podemos ficar parados sem fazer nada. A ovelha conhece também o pastor pelo seu cheiro. Pastor tem o cheiro de ovelha, porque ele vive entre as ovelhas. Pastor não tem cheiro de perfume francês. Pastor tem cheiro de ovelha. A ovelha sabe que é o pastor, porque ele tem o mesmo cheiro dela. A ovelha reconhece ele. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas mudamos o nosso caminho quando ouvimos a voz do pastor, quando sentimos que era ele mesmo, sentimos pelo cheiro dele, porque ele é um de nós. Você lembra quando Jesus foi traído por uma das suas ovelhas? Foi traído com um beijo. Por quê? Porque Jesus era muito igual a todo mundo. Jesus não vestia roupas importadas. Jesus tinha a mesma roupa para os últimos 3 anos da vida dele, que todos o conheciam. Aquela mesma roupa que foi dividida ali entre os soldados, fizeram uma aposta entre eles e dividiram. Foi traído com um beijo, porque ele era muito igual a Mateus. Ele parecia com João e também com Pedro. Ele também parecia com Judas. Ele parecia como um homem comum. Esse é o nosso pastor. Ele parece conosco. Olhe no espelho. Ele parece assim, como você olha para ele. Olhe para o seu irmão. Essa é a imagem dele. Nós costumamos dizer, na verdade fomos ensinados assim por ele mesmo: vocês são o meu corpo. Você é parte dele. Seu irmão é parte dele. Amar o irmão é amar a si mesmo, que é do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Éramos como ovelhas desgarradas. Agora mudamos o caminho ao pastor e bispo. Bispo significa supervisor, aquele que cuida de nós, aquele que vê o que está faltando, aquele que nos alimenta, aquele que nos conduz, aquele que vai atrás. O supervisor, o bispo das nossas almas. Ele não liga muito quando você não dá nada, tanto quanto ele liga quando você não aparece. Porque quando você não aparece também você não dá nada. Mas quando você aparece, você tem que dar alguma coisa, mesmo que seja seu abraço, seu sorriso, dizendo oi para alguém que você nunca viu aqui. E aquela pessoa aprende que é aqui que é o lugar, aqui que eu vejo Jesus. Eu não sei por que eu gosto daqui, mas acho que é por isso, porque assim eu vejo Jesus. Através de nós é que as pessoas veem Jesus. Então, talvez você não queira cortar o cabelo, principalmente se for mulher, não deve, né? Mas parece mais bonito pelo menos, né? Talvez você não queira fazer muitas outras coisas
que Jesus fez. Talvez você não queira seguir os passos dele, mas também você não vai ganhar o que ele ganhou. Como aquele jovem que queria um carro, mas achou uma desculpa. Não leia a Bíblia para achar desculpas. Leia a Bíblia para aprender a seguir os seus passos, porque são os passos dele que chegam até os céus, que chegam o mais alto possível, e não é neste púlpito. Esse lugar é muito baixo ainda. Nós vamos chegar muito mais alto, aonde ele está, ao lado direito de Deus. Que Deus nos abençoe, que os nossos passos estejam em cima dos passos de Jesus. Amém. Antes dos avisos de oração.